Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria estar aqui com você nessa noite. Que alegria podermos celebrar a ceia do Senhor, trazermos à memória tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, mas não apenas isso, trazer à memória tudo aquilo que Ele ainda fará em sua manifestação. Todas as vezes em que nós nos reunimos como povo de Deus e nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor e a sua ressurreição até que Ele venha. Pela lógica, isso significa que cada reunião que nós temos e celebramos a ceia está mais próximo à volta do Senhor. Amém, irmãos? Porque Ele vivo está, o amanhã enfrento. Mas a verdade é que o presente eu já posso desfrutar na presença do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, é o texto que nós temos meditado. Eu quero ler com você o versículo 3, mas vamos ler mais dois textos dentro da mesma epístola. 1 Tessalonicenses 1, 3. Diz assim a palavra do Senhor na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10 do capítulo 1. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 4, versículo 16 a 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém? Meus irmãos, o mundo tem observado de forma muito apreensiva e com muitas previsões incertas os acontecimentos desta guerra no leste europeu. E como igreja nós não estamos desatentos a tudo que tem acontecido no mundo. Mas existe uma expressão que tem sido muito utilizada nos meios de comunicação, principalmente por aqueles que são chamados de especialista na geopolítica ou nessas estratégias de guerra. E essa expressão muito utilizada é a chamada guerra de narrativas. Talvez você já tenha se deparado com essa expressão. Estamos experimentando uma guerra de narrativas. Isso significa que nós estamos vivenciando, ouvindo diversas versões da mesma batalha. Agora, o difícil nessas guerras ou nessa guerra de narrativas é exatamente saber quem está falando toda a verdade e até que ponto a narrativa contada ela é confiável. Os especialistas, eles dizem que a primeira perda que nós temos em uma guerra é a perda da verdade. E é verdade. Mas é interessante que, quando nós olhamos para a caminhada de Deus com o seu povo eleito, desde o Éden, nós conseguimos também enxergar uma outra guerra de narrativas. Desde que o ministério da serpente, ele se manifestou presente, questionando a veracidade da palavra de Deus no Éden. Mas há uma diferença muito latente nessa situação. É porque o povo de Deus sempre teve a verdade absoluta de Deus em seu favor. Mas quando nós olhamos, nós percebemos que mesmo assim, mesmo tendo a verdade absoluta de Deus em seu favor, uma verdade inquestionável, quando surge a narrativa vinda por parte da serpente,
Adão e Eva, eles questionam a veracidade da palavra do Senhor. E meus irmãos, qual foi a estratégia da serpente com Eva? Foi exatamente produzir dúvidas quanto à verdade de Deus. Porque, queridos, toda pergunta que é feita, ela nasce de uma dúvida. Ou a pergunta que é feita, ela pode ser feita exatamente para produzir uma dúvida. E a Bíblia diz: e disse a serpente à mulher, foi assim que Deus disse? Vocês não acham interessante que a primeira pergunta que surge na história da criação foi uma pergunta que nasceu com o propósito de questionar o que Deus disse? Percebam que o alvo de Satanás era a mente de Eva. Isso não muda. Quando nós olhamos, e eu já falei isso para os irmãos domingo passado, quando nós observamos essa guerra de narrativa presente no meio do povo do Senhor, nós percebemos que no contexto da igreja moderna, quando nós nos deparamos com pessoas que possuem convicções bíblicas, elas são taxadas por soberbas, elas são taxadas por arrogantes. Agora, aqueles que não se posicionam, eles são humildes, eles são temperantes, eles são sábios. Mas, meus amados irmãos, Satanás, ele continua usando a mesma estratégia para tentar remover da mente dos crentes a esperança em Cristo Jesus na eternidade. Isso é real. Ele sabe, a serpente sabe, o ministério do engano sabe que quando um cristão, ele tem os seus olhos apenas para as coisas desta vida, este cristão, ele já colocou em xeque o deleite nas promessas do Senhor. Isso é tão sutil, isso é tão sorrateiro quanto a serpente. Ele continua fazendo isso, queridos, porque isso é muito eficiente. Ele não induz o crente a negar a esperança na eternidade. Ele apenas induz o crente a não desejar. Eu já disse isso para esta igreja. O ministério do engano presente em muitas igrejas, eles não negam Cristo, só não falam dele. A serpente é muito estratégica. Ela não diz para o crente, negue a esperança eterna. Apenas diz para o crente, tenha prazer e busque as coisas desta vida. Tenha deleite nas coisas desta vida. Não se deleite na eternidade. Agora, se ele consegue fazer isso com os crentes, meus irmãos, se um crente ele não espera em Cristo além da sua vida, que ele coma, beba e morra. Assim como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 32, porque não há sentido. E além disso, queridos, sem esperança, a perseverança do crente será inconstante e vazia de significado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pelo seu Espírito, graças a Deus pela sua palavra, porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para anularmos sofismas, pensamentos, argumentos, para anularmos toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Meus queridos, nós observamos domingo passado que os crentes de Tessalônica, apesar dos sofrimentos que eles estavam passando, eles estavam manifestando a tríplice realidade da vida cristã. Essa tríplice realidade, ela é realidade na vida daqueles que foram impactados pelo genuíno evangelho. E que tríplice realidade é essa? Fé, amor e esperança. A fé que enaltece a Cristo, nós já vimos no versículo 3 no início, o esforço impulsionado pelo amor de Deus em Cristo Jesus, nós já vimos, e vimos domingo passado a esperança
que acende a chama da perseverança na fé. Os irmãos viram que no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, ficou já nas notícias a figura daquele piloto ucraniano que de forma proposital jogou o seu caça contra a ponte que dava acesso à cidade principal. E ele foi tido como um herói, porque ele entendeu que se ele destruísse a ponte de acesso, os inimigos eles não entrariam. E meus irmãos, nesta noite de ceia, na qual nós trazemos à memória não apenas a morte de Jesus Cristo, nós trazemos à memória as verdades da sua ressurreição. Eu pretendo destruir um pouco essa ponte de acesso, para que o inimigo ele não entre com suas propostas e remova da mente dos membros desta congregação o deleite da esperança eterna. Esse é o meu desejo. Sabe por quê? Porque essa tentativa, queridos, do diabo, essa tentativa do mundo, essa tentativa da carne de remover os deleites dos crentes, ou o deleite dos crentes, na volta de Cristo, na ressurreição do corpo, sempre foi o desejo de questionar a bondade de Deus, a fidelidade do Senhor, o amor de Deus presente em sua palavra. Se os irmãos se lembrarem o texto que nós lemos no início do culto, que o irmão Jonas nos conduziu, o texto diz que nós devemos ser vigilantes e sóbrios quanto a esse assunto. Nós vamos ver que Paulo ele termina a epístola aos Tessalonicenses falando que os crentes devem se consolar uns aos outros sobre este assunto, sobre essa verdade. Para isso, meus irmãos, nós precisamos ampliar um pouco mais aquilo que os apóstolos pensaram e pregaram sobre essa esperança, porque é essa esperança que na verdade é o combustível que mantém acesa a chama da perseverança na fé. Mas eu creio, queridos, eu creio que muitos de nós perdemos de vista na prática, e preste atenção nisso, é na prática. Muitos de nós perdemos de vista na prática essa falta de esperança em Cristo Jesus, quando nós estamos mais focados em ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem consomem, do que ajuntarmos tesouros nos céus. O imediatismo, como eu já disse, o incômodo que nós temos com a espera, são aliados nessa batalha de nos afastar dessa esperança paciente. Amada ovelha do Senhor, preste atenção no que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 8, 23 a 25. Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós gememos no interior, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança nós fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Queridos, eu também acredito que muito dessa falta de esperança em Cristo, na vida de muitos crentes, por parte de muitos crentes, se deve ao esvaziamento da sã doutrina de muitos púlpitos. E eu quero mostrar isso na prática rapidamente para você. Queridos, além de não se dar ênfase na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pouca menção é feita da vitória do túmulo vazio ao terceiro dia. Não há evangelho apenas com a mensagem da cruz. A vitória do evangelho está no Cristo ressurreto. A esperança do crente está na volta de Cristo e na glorificação do corpo. A nossa salvação ainda não está completa. Ela foi plena,
e satisfeita por Deus, mas ela só será completa quando o nosso corpo for transformado em glória. A morte foi vencida na sua ressurreição, na ressurreição de Cristo. E meus irmãos, a vitória de nossa esperança na vinda de nosso Senhor só é possível porque Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele irá buscar, Ele irá consumar a nossa salvação, e quando Ele chegar, Ele virá como um ladrão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aqueles que estão vivos serão transformados, e nós nos encontraremos com Ele em glória, mas virá como um ladrão. Em 1 Coríntios 15, Paulo está defendendo a doutrina da ressurreição como essencial para a nossa fé e esperança. Como eu já disse, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo ele traz um tom de exortação, ele fala da tríplice realidade da vida cristã, amor, fé e esperança, mas neste contexto que nós estamos observando, ele diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Agora, se você quer nadar nessa esperança, faça um devocional em Hebreus. Porque o livro de Hebreus transborda da esperança eterna em Cristo Jesus. Paulo, como eu já disse, ele tem o desejo para que os crentes se consolem. E meus irmãos, eu creio que falta da nossa parte, temos falado sobre isso, sobre a mutualidade. Nós precisamos nos consolar com a verdadeira esperança. Paulo, ele disse aos Tessalonicenses: consolem uns aos outros com estas palavras. Quando você se depara com um irmão que está sofrendo, você precisa consolá-lo com essa esperança. Aquela palavra: calma, irmão, vai mudar, vai melhorar, pode não ser verdade, pode ser que piore. Eu passei por várias experiências, queridos, várias experiências, de ouvir irmãos assim: o irmão Glauber, ou pastor, orem pelo meu irmão, orem por fulano de tal, e quando a igreja reuniu e orou, a pessoa morreu. E eu gostaria, queridos, rapidamente, de uma forma muito breve, e eu espero objetiva, audível e compreensível, eu quero expor rapidamente 5 observações sobre esta esperança, segundo a palavra de Deus. A primeira observação que eu gostaria de fazer para você é que a esperança futura convoca os crentes a permanecerem firmes e pacientes no presente. A esperança futura convoca os crentes a permanecerem firmes e pacientes no presente. Hebreus 6, 11 e 12 diz assim: desejamos, porém, que continue cada um de vocês mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que vocês não se tornem negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade ou paciência herdam as promessas. Ou seja, querido, querida, independente das circunstâncias, sejam boas ou sejam ruins, a esperança da manifestação de Cristo deve nos deixar em um estado de vigilância e atenção paciente. Sabe aquele pensamento, quando você tem certeza de algo, você tem certeza que aquilo vai acontecer, e alguém diz assim: ah, não vai acontecer, você vai, você diz, vai. Eu tenho certeza que não vai acontecer, não vai ser agora, vai, a qualquer momento. Eu não sei quando, mas eu só sei que eu estou vigilante e paciente,
porque a minha esperança, ela me conduz a este estado. Eu trabalho todos os dias, eu acordo todos os dias, eu arrumo a casa, eu cuido dos meus filhos, eu levo os meus filhos para a escola, eu busco os meus filhos, passa um dia, no final do dia eu oro, agradeço a Deus e digo assim: Senhor, não foi hoje, mas pode ser amanhã, eu vou esperar mais um pouco. Isso alegra a Deus. A segunda observação é que a esperança futura, ela é concreta, porque ela está firmada nas promessas imutáveis de Deus. Meus irmãos, nós esperamos aquilo que não vemos, mas nós temos certeza que nós podemos contemplar. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E isso parece contraditório para a lógica humana, porque se é fato, como que eu não vejo? Mas a fé, ela é a certeza de fatos que não se veem. Por causa das promessas de Deus, de um Deus que não pode mentir, nós temos uma esperança firmada em um Deus imutável. Quero ler Hebreus 6, 17 e 19. Preste atenção. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, Ele se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, meus irmãos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos âncora da alma, como âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança, porque quem fez a promessa, Ele é fiel. Amém, irmãos? Amém. A terceira observação é que a esperança futura muda o nosso estado presente, porque traz consolo antes mesmo de se manifestar. Nós lemos hoje de manhã o que Paulo falou aos presbíteros de Éfeso. Paulo, ele disse que ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, e que nessa revelação o Espírito Santo disse para ele que a única coisa que não ia faltar para ele eram prisões e sofrimento. Mesmo assim, quando ele escreve a Tito, ele disse que todo o seu ministério apostólico, preste atenção, meus irmãos, porque nós temos em mãos as motivações de Paulo. Nós temos em mãos aquilo que motivou Paulo a viver, a pregar, aquilo que motivou Paulo a escrever, a apanhar, a sofrer. Nós temos em mãos. Ele escreveu para Tito. Eu quero ler para você. Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Queridos, nós vimos domingo passado como Jesus consolou o coração dos seus discípulos na ceia, quando ele disse: não se turbem o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, mas olhem para frente. Na casa de meu pai há muitas moradas. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo vai passar, a minha palavra permanece para sempre. Os crentes precisam enfrentar todas as lutas do dia a dia com esse consolo, queridos. Falta emprego, falta saúde, é sofrimento na família, são lutas por fora, lutas por dentro, pressões internas, o pecado que nos humilha, Satanás que nos esbofeteia na face. Somos tidos para com as pessoas do mundo como espetáculo, mas mais do que vencedores em Cristo Jesus.
essa esperança muda o estado da nossa alma hoje. A quarta e última observação é que a esperança futura remove do crente os resquícios de sua identidade terrena. Como nós já vimos nos versículos de 8 a 10 do capítulo 1, os irmãos de Tessalônica, eles abandonaram a antiga identidade de idólatras. Moisés, a Bíblia diz que Moisés, ele desprezou a sua identidade de filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque ele almejava as coisas eternas. Está em Hebreus 11, 25 a 26. Agora eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, para o que Deus diz sobre esses. Hebreus 11, 16. Falando sobre aqueles que sofreram no presente, passaram por lutas, perseveraram na fé, olhando a esperança futura. O que Deus disse sobre estes, o autor de Hebreus escreveu assim: estes, eles desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por causa disso, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque Ele preparou uma cidade. Hebreus 11, 16. Queridos, nós já aprendemos que vaidade é muito mais do que algo que se vai. Um brilho que é como bolinhas de sabão, puf, explode. Nós já aprendemos que vaidade é tudo aquilo que não tem valor eterno. Tudo que não tem valor eterno é vaidade. Se nós não entendemos essa verdade sobre a esperança, ou a esperança em Cristo Jesus, ela vai conduzir você a desejar cada vez mais a Cristo, ou a falta de esperança em Cristo Jesus na eternidade vai levar você a se envolver cada vez mais com os negócios desta vida. Ou a esperança em Cristo afasta o cristão dos negócios dessa vida, ou os negócios desta vida vão afastar o cristão da verdadeira esperança. E eu falo isso com toda a convicção da parte do Senhor. E você precisa, meu querido e amado irmão, ovelha de Cristo Jesus, alguém por quem Cristo morreu e irá buscar. Você precisa avaliar se o seu coração não está apegado apenas aos negócios dessa vida, porque se está, você perdeu o foco da esperança eterna. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, disse Paulo. Demas é alguém que sempre vivenciou com Paulo pregando o evangelho. E Paulo diz, no final da vida dele, Demas, amando o presente século, me abandonou. Meus irmãos, a esperança futura remove do crente os resquícios de sua identidade terrena. E eu quero agora me debruçar um pouco nas aplicações sobre essas verdades. Meu irmão, minha irmã, meu querido que está aqui, se você ama a vida, você deve vigiar a qualidade da sua fé. Eu vou repetir. Se você ama a sua vida, meu querido, você deve vigiar sobre a qualidade da sua fé. Sabe por quê? Porque a vida do justo é pela fé. O meu justo viverá pela fé. Não haverá vida na vida de alguém que Cristo salvou para ele, se ele não se preocupa com a qualidade da sua fé. Ah, como eu gostaria que a incredulidade ela tivesse ido embora quando eu fui fundamentado em Cristo. Mas, meus irmãos, infelizmente, a incredulidade ela não se foi quando o Senhor nos arraigou em Cristo Jesus. Infelizmente não se foi.
Nós estamos fundamentados em Cristo, sim, mas a nossa incredulidade, ela dorme. A nossa incredulidade, ela dorme, e ela pode despertar a qualquer sinal de instabilidade. Não olhe os acontecimentos do mundo apenas como mais alguma coisa que vem e passa. Não olhem as coisas que estão acontecendo como mais uma manifestação da loucura insana de homens poderosos. Todas as coisas estão concorrendo para o cumprimento da manifestação do iníquo, para a manifestação daquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Vigiem, sejam sóbrios quanto a essas verdades. Por isso, meus irmãos, por meio de Paulo, Deus nos exorta, quando ele escreveu aos Efésios, um texto muito conhecido, capítulo 5, 15 a 17. Vejam prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, procurando viver de modo agradável ao Senhor. Vejam prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo. Que tempo, pastor? O Cronos ou o Kairos? O Kairos. Remindo não o tempo do seu dia a dia, das 6 da manhã até o horário que você dorme, não apenas esse tempo, mas remindo o espaço de tempo que você está vivendo, remindo as suas épocas, a sua época. Agora é interessante quando a gente pensa nessa expressão remir. O que isso significa? A ideia de remir, essa palavra remir, ela é tirada do conceito de comércio. Quando duas pessoas estão negociando algo, no contexto do Oriente Médio, duas pessoas estão negociando algo, e aquela pessoa que está vendendo algo, ela vai fazer de tudo para que você saia com o produto. E ela começa a fazer oferta para você. E chega um ponto que você fala assim: não tem como eu sair daqui sem levar isso. Remir o tempo significa aproveite a oportunidade. Andar de forma prudente neste mundo é aproveitar todas as oportunidades para fazer a vontade do Senhor. Isso é sabedoria. O crente que ele é como o satélite de Jesus, que está assim, ó, em órbita. Nossa, tem domingo, tem culto. Nossa, quarta-feira oração. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui. Nossa, eu lembrei disso. Nossa, é o satélite, está lá, em órbita. Ele não entendeu. O crente, ele é chamado para vigiar todos os dias e andar de forma sábia, prudente. Isso significa, queridos, que o que eu faço com o meu tempo deve ser influenciado por essa verdade. Ou seja, a minha agenda, a sua agenda, deve ser influenciada pela minha perspectiva da brevidade da vida, da finitude da vida. A vida, ela não apenas ela é breve, mas a realidade da morte, ela é iminente. E sobre a duração da eternidade. Quanto tempo dura a eternidade para que me preocupe com ela? Sendo um pouco mais prático, todas as nossas prioridades vão influenciar as nossas decisões. A questão é: as nossas prioridades, elas são vaidade ou possuem valor eterno? Não é interessante que Jesus, falando sobre isso, Jesus disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Eu falei sobre isso de manhã. Quando o Senhor diz, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus nos leva a olharmos para Ló.
E como nós vimos hoje pela manhã, meus irmãos, a vida de Ló, ela foi desenvolvida a partir das escolhas que ele teve. Ló, ele era como um homem comum, preocupado com a sua família, com as suas posses, preocupado com os seus gados, que eram muitos, foi o motivo dele se separar do seu tio Abraão. Ele estava preocupado com o avanço dos seus recursos. Ele estava preocupado com o avanço, o progresso da sua prole. Aí ele olha para as campinas de Sodoma e ele escolhe as campinas de Sodoma. Que lugar maravilhoso. Olha só quanto pasto verdejante. Mas ele não considerou que a vida dele com Deus lá seria terrível, porque ele era um homem temente a Deus. Agora, não é interessante que no dia em que Deus manifestou o juízo dele sobre Sodoma e Gomorra, Deus, como Deus que é, que livra os seus, Deus enviou os 2 anjos, e quando os dois anjos olharam para Ló e falaram assim: Ló, venha, tire, pegue a sua esposa, pegue os seus genros, pegue as suas filhas e saia. O texto diz que Ló se demorou. Ló se demorou. A Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás. Por que eles fizeram isso? Porque, meus irmãos, o coração deles ainda estavam nas coisas que estavam lá em Sodoma e Gomorra. Queridos, se quisermos viver neste mundo como cidadãos dos céus, nós seremos mal vistos pelo mundo. Sabe por quê? Porque o mundo só anda pelo que se vê. Você não percebeu isso, meu amado? O mundo só anda por aquilo que se vê. Agora você vive nesse mundo por aquilo que não se vê. Porque as coisas que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Por isso que se você viver neste mundo como cidadão do céu, você será mal visto. Você será talvez chamado de um louco, de um insano. Aleluia, louvado seja Deus por isso, que os homens me considerem louco e Deus sábio. Mas anunciem a verdade, porque a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Os homens estarão vivendo normalmente, se casando e dando-se em casamento, e de repente veio o dilúvio. E Noé anunciava, e ninguém creu. Ah, meus irmãos, se Deus me chamasse para o ministério e falasse assim: eu tenho algo para te dizer. O que, Senhor? Eu vou dizer algo para você. Você será o pregador mais bem sucedido que pisou nessa terra. Ninguém vai te ouvir. Senhor, ninguém me ouvir tem a ver com sucesso? Sim, ninguém vai te ouvir. Exceto a sua família vai ser salva. Ninguém vai te ouvir. Agora, queridos, a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Caminhando para o fim. Quando o cristão possui esperança em Jesus Cristo, as suas forças são exercitadas naquilo que realmente compensa. Meus irmãos, eu estou com 48 anos. Aparentemente 48 anos, talvez para alguns 50, para outros mais bondosos, menos, né? Por dentro, se vocês tivessem condições de olhar os meus ossos e as minhas juntas, coloca mais uns 10 anos aí. Quando eu olho para um jovem que está no vigor das suas forças, e ele não está usando toda a sua força para servir ao Senhor, mas ele está usando todas as suas forças, todas as suas energias, todos os seus neurônios sendo queimados para os negócios dessa vida. Que desperdício! Temos todas as responsabilidades e não podemos ser negligentes, mas o coração tem que arder pela volta de Cristo. Ah, pastor,
mas eu ainda quero ver meu netinho nascer. Ah, pastor, mas eu ainda quero ver o meu filho nascer. Ah, pastor, mas eu ainda quero crescer. Tem 10 anos, pastor, eu ainda quero casar, quero ter filhos. Que bom. Tudo que você quer tem a ver com o que Deus deseja para você. Amém. Deseje isso, mas deseje mais a volta de Cristo. Porque aquele que amar mais a sua própria vida do que a mim, não é digno de mim. Quando o crente, ele vive com a esperança em Jesus, as suas motivações, as suas intenções não estão mais fundamentadas em expectativas terrenas, mas eternas. Meus irmãos, a glória dos homens é como a erva, é como a flor da erva. A erva murcha, a sua beleza vai embora. Alguns aqui gostam de plantas, eu também gosto. Eu sei que o Sandro gosta bastante. Não sei se está cuidando. Não está, né, Sandro? Está faltando tempo. Que lindo um lírio. Mas às vezes dura uma semana. Assim é a glória do homem. Ela se vai. Somos finitos. E é exatamente aqui que você está colocando todas as intenções e motivações do seu coração, em coisas terrenas. Os sofrimentos, por aqueles que estão aguardando a esperança eterna, os sofrimentos passam a ser vistos com outros olhos. Não é apenas uma dor, mas é uma dor que está revelando o meu coração e me aproximando do meu Senhor, me fazendo mais parecido com o meu Senhor. O perdão não é visto mais de forma humanista, com aquele pensamento: ah, eu preciso liberar perdão. Aquele que tem fé em Cristo, ele entende o perdão como obediência e um caminho para se parecer com o Senhor. Então não há espera para liberar perdão. A obediência, eu perdoo como Cristo me perdoou. A igreja não é vista mais apenas como um lugar para adorar e ouvir a palavra de Deus. Ah, queridos, eu como pastor, quando eu vejo crentes que não estão entendendo o que é a igreja, não me dá desespero, porque eu não fui chamado para levar a piedade dos outros, mas me dá tristeza. Sabe por quê? Porque aqueles que estão olhando para Cristo, a igreja, ela não é apenas mais um lugar, ou um lugar para adorar e ouvir a palavra de Deus, mas a igreja é o corpo amado de Cristo, do qual eu sou membro, e eu desejo servir em dedicação e amor. Os meus recursos, eles não são administrados apenas para a minha vida, mas para abençoar outros, principalmente os meus irmãos de fé. Por último, aqueles que têm esperança em Cristo Jesus, a possibilidade da morte iminente não causa pavor, mas apenas acende mais ainda a chama da esperança. Eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado por aquelas pedras daquela região. E a Bíblia diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, tanto é que o apedrejamento dele o levou à morte em pouco tempo. Vocês podem imaginar o tamanho das pedras. Mas eu acho maravilhoso que, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele não falou assim: queima Jesus, queima esse povo aí, povo pecador, miserável pecador, incircuncisos, de carne e coração. Homens espirituais, eles seguem um modelo do seu mestre. E Estevão orou assim: Senhor, não imputes a eles esse pecado. E de repente ele olha para o céu e ele vê o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Não está sentado, está aguardando ele. Eu acredito que as pedras não doeram mais.
Meus irmãos, no céu, nós estaremos revestidos de glória, com vestes brancas, mas aqui, com a armadura de Deus. E o que protege a mente é o capacete da salvação. É exatamente essa esperança da conclusão da nossa salvação. E eu quero terminar com o último texto, não é o último texto, mas é quase o último. Uma exortação que Jesus deixou para os seus discípulos. Preste atenção nisso. Vigiem, vigiem, porque vocês não sabem que dia o Senhor de vocês virá. Mas entendam, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 a 44. Um dia, eu pregarei o meu último sermão. Um dia eu farei a minha última oração. Um dia eu cantarei o meu último louvor. Mas a questão é, eu estou preparado para esse último dia? Eu desejo esse último dia? Você está preparado, meu querido irmão, para se encontrar com o seu Senhor? Porque Ele virá quando nós não estivermos esperando. Provérbios 10, 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectativa dos perversos perecerá. Por quê? Porque a expectativa dos perversos tem a ver com este mundo. Vai perecer. Nós não podemos, queridos, mais uma vez eu enfatizo isso. Nós não podemos negar as nossas responsabilidades como peregrinos neste mundo. Nós somos responsáveis. O marido é responsável por trazer o sustento do lar. A esposa é responsável, os filhos são, os jovens são responsáveis. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar uns dos outros. Temos responsabilidades, mas não podemos perder a esperança nas coisas eternas. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu propósito é agradar aquele que o convocou. 2 Timóteo 2, 4. J.C. Riley, e a frase que eu termino, ele disse: por amor à sua própria felicidade, isso em 1900 mais ou menos, por amor à sua própria felicidade, decida hoje lutar ao lado do Senhor. Largue o seu passado de descuido ou de um cristianismo nominal. Saia dos caminhos de um mundo irracional quanto à verdade. Timóteo, combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6, 12. Mas eu gostaria de fazer um exercício aqui. Eu vou trocar. E eu não vou falar Timóteo. Eu vou falar o nome de alguns. Troque o nome Timóteo por alguns nomes. Douglas, Alice, Isabel, Gamaliel, Priscila, Cauê, Marília, Beto, Adriano, Sandro. Combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Amém, irmãos? Amém.